Meus amigos, vamos tratar agora do crime de lesão corporal e ele vem assim definido. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então eu tenho a ofensa no sentido da lesão, lesionar. Lesionar o quê? Duas vertentes. Ou eu lesiono a integridade corporal ou eu lesiono a saúde. Nós estamos mais acostumados, até porque é mais visível, verificar a lesão corporal na ofensa à integridade corporal, que é justamente a inteireza do corpo humano. Mas eu também tenho a lesão corporal quando eu ofendo a saúde de outrem. Perfeito? Então, duas pessoas que venham a discutir, não é? E em decorrência daquela discussão, perfeito? A pressão da vítima, ela vem a ser muito alterada, ou seja, altera a função orgânica daquela pessoa e ela vem a entrar em colapso, vem a cair no chão, né? A ter uma palpitação no coração grande. Então, isso tudo demonstra a ofensa à saúde, que é a normalidade do funcionamento do corpo humano. Bom, nós vimos também a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, então na modalidade simples é uma infração penal de menor potencial ofensivo, né? Então vejam bem, existe a questão do consentimento do ofendido, o que não existe lá no homicídio. Uma pessoa não pode autorizar a outra a matá-la, perfeito? Esse bem é indisponível. Mas na questão da lesão corporal, eu tenho que lembrar-me que existe a questão do consentimento do ofendido. Então, lesões corporais de natureza leve, é possível que o ofendido autorize, consinta naquela lesão, perfeito? E isso é uma causa de exclusão da ilicitude supralegal, ou seja, não está previsto como exclusão da ilicitude na lei, mas se o ofendido consentir, ele não estará cometendo crime. Então vejam bem, por que o tatuador não comete crime quando ele vai tatuar a pele de uma pessoa? Justamente porque ali ele comete uma lesão corporal de natureza leve. E como foi consentido, foi autorizado, isso não enquadra em delito, em lesão corporal. Bom, nas lesões corporais eu tenho que conseguir diferenciá-las, perfeito? Através da gravidade. Então eu tenho lesão corporal de natureza grave, tem lesão corporal de natureza gravíssima. Se a lesão corporal não se enquadrar nem nas graves e nem nas gravíssimas, ela será uma lesão corporal de natureza leve. Vamos lá. Lesão corporal de natureza grave prevista no parágrafo 1º. A primeira situação que leva a lesão a ser considerada de natureza grave, quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então aqui, meus amigos, a vítima fica tolhida, ela não pode desempenhar algumas atividades que ela fazia o dia a dia. Então aqui, na incapacidade para as ocupações habituais, nós não estamos falando de ocupação laborativa, o trabalho, perfeito? Aqui nós estamos falando de qualquer ocupação que aquela vítima fazia o seu dia a dia. Até o lazer pode ser entendido como ocupação habitual, perfeito? Então, uma mulher que está ali, que todo dia faz a caminhada dela e fica privada de fazer a caminhada por mais de 30 dias, vai resultar lesão corporal de natureza grave, perfeito? Vejam bem, então, quando eu falo ocupação habitual, eu estou falando atividade frequente, né? Agora, vejam bem, para que seja constatado o tempo, porque não basta ficar privada das ocupações habituais. O inciso 1º, ele trata, tem que ser ou estar privado das ocupações habituais
mas tem um período, um complemento, que tem que ser por mais de 30 dias. Se for por menos de 30 dias, a lesão corporal é de natureza leve. Como que se constata esse por mais de 30 dias? Através do laudo pericial. Então é feito um laudo pericial inicial que constata a lesão, que constata a incapacidade para as ocupações habituais e depois desses 30 dias faz um novo laudo pericial, um laudo pericial complementar que vai justamente indicar esse período de maior duração. Bom, lá no inciso 2º, traz também o legislador como lesão corporal de natureza grave quando ocorre o perigo de vida. E perigo de vida, meus amigos, é a possibilidade concreta da vítima realmente morrer em decorrência das lesões que ela sofreu. Então, não basta, né, existir um fator de risco, não. Ali é uma possibilidade real de morte. O cidadão perdeu sangue, tá? Entre a vida e a morte. Provavelmente ele vai morrer. Então, existe perigo de vida. Ok? Bom, o inciso 3º, ele fala da debilidade permanente de membro, sentido ou função. Meus amigos, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque lá na lesão corporal gravíssima, nós vamos ver daqui um pouco, também existe essa questão do membro, sentido ou função, só que lá não é debilidade. Então aqui na lesão corporal grave, eu tenho debilidade, que é enfraquecimento. Então vejam bem, se em decorrência da lesão um braço meu foi amputado, isso não é debilidade, perfeito? Então eu vou lá para gravíssima, tá ok? Aqui é só debilidade. O que é debilidade? Enfraquecimento, redução da capacidade. Eu conseguia pegar bastante peso no braço. Hoje em dia, por causa da lesão, eu diminuí, meu braço funciona e tudo mais, mas eu não consigo pegar o peso que eu aguentava pegar antes de ter sofrido aquela lesão, perfeito? Então aqui é debilidade permanente de membro, sentido ou função. Permanente não quer dizer para sempre, quer dizer que a lesão é duradoura. Eu não tenho previsão de melhora, tá ok? Vamos lá. Trouxe aqui nos slides para depois vocês lerem o que diferencia um membro, sentido e função, né? O braço, o dedo, né? A função, a questão da respiração, tá? Os órgãos, né? Então tá tudo relacionado aí no slide para depois vocês entenderem melhor. Vamos lá. Ainda como natureza grave, vem a aceleração do parto, é o que eu quero que os senhores também tenham atenção, porque nós não estamos falando que a lesão gerou um aborto, não. A lesão gerou aceleração do parto, ou seja, ocorreu ali naquele caso concreto uma antecipação do nascimento da criança, né, em decorrência da lesão. Então, a mulher foi lesionada em decorrência disso, né? Ela teve uma aceleração no corpo e tudo mais, passou por algumas situações e foi internada e o parto ocorreu antes da hora, antes do previsto. Tá? O que é necessário para o indivíduo responder por essa natureza grave no que tange a aceleração do parto? Que ele conheça esse estado de gravidez, ou seja, eu mesmo sabendo que a mulher está grávida, eu cometo a lesão, ok? Aí gera lesão corporal de natureza grave. E vejam bem, diferente da natureza simples, da natureza leve, a lesão corporal de natureza grave já não é ocorrência de menor potencial ofensivo, ela já está sujeita a uma pena de 1 a 5 anos. Bom, e a questão da lesão corporal de natureza gravíssima? Aí eu já tenho as hipóteses previstas no parágrafo 2º, e aí vem incapacidade permanente para o trabalho. Veja bem, agora o legislador não fala nada com relação à ocupação habitual, que é o genérico, né? Aqui ele foi além. O que ele exige? Que a pessoa esteja incapacitada de forma duradoura para o trabalho, para desempenhar qualquer atividade laborativa. Então, aquele indivíduo está fora do mercado de trabalho, ok?
gera lesão corporal gravíssima. E veja bem, o termo permanente, da mesma forma, não quer dizer para sempre, quer dizer que é duradouro. Não existe uma previsão de melhora a curto prazo. Inciso segundo, enfermidade incurável. Veja bem a palavra, incurável, uma doença que não tem, a medicina não prevê uma cura hoje, tá certo? Pode ser que daqui a um tempo isso venha a mudar? Pode, mas hoje ela é incurável. Então, essas doenças lepra, tuberculose, sífilis, epilepsia, se foram causadas em decorrência de uma lesão que levou a isso aí, perfeito? Essa situação vai ser tida como lesão corporal de natureza gravíssima. A medicina não prevê cura atual. Ainda assim, vejam bem o que eu falei com vocês no inciso terceiro. Agora não se fala em debilidade mais, como lá na grave. Fala-se em perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perda é a destruição, ou seja, aquele indivíduo que agora já não tem um braço. Em decorrência da lesão, ele perdeu um braço, tá ok? Inutilização é porque um membro pode estar até ali, mas ele não serve mais para nada. Então, eu tenho o braço, mas o braço só fica pendurado no corpo, ele não tem mais utilidade, ele não tem força, ele não mexe, etc. Então, isso é inutilização. Em um ou em outro caso, isso gera a lesão corporal de natureza gravíssima. Bom, ainda como natureza gravíssima, eu tenho o inciso 4º, que fala da deformidade permanente. E o que é deformidade? Alteração da forma original. Então aqui o legislador veio e trouxe um inciso que está muito atrelado à estética, né? Então a lesão para gerar a deformidade permanente é uma lesão que é visível às pessoas, ela causa constrangimento na vítima, né? A vítima, por conta daquela lesão, acaba se refugiando em casa, não quer ter mais contato com a sociedade. Então vejam bem, uma vítima que foi lesionada com um ácido, né? O autor jogou o ácido no rosto da vítima e aquilo lá causa uma queimadura irreversível, deforma aquela pessoa de um nível que ela não está mais apta, né? Por ela, pelo sentimento que ela tem, de aparecer na sociedade. Então é muito grave. E isso o legislador entendeu como natureza gravíssima. E, por fim, como lesão de natureza gravíssima, eu tenho a questão do aborto. E agora não é a aceleração do parto, né? Que a criança vai nascer antes do tempo, mas vai nascer. Aqui eu tenho um aborto. Então, em decorrência da lesão, ou seja, eu sabendo que a mulher está grávida, né? Pratico uma lesão corporal. Em decorrência dessa lesão, o feto vem a morrer, né? É muito sério, gente. Então, eu tenho realmente, sem querer, obviamente, matar, tirar a vida daquele feto, né? Eu quero lesionar a mãe, a mulher. Então, nesse caso, eu respondo por uma lesão corporal de natureza gravíssima. Eu não tenho intenção de matar, tirar a vida do feto, mas eu acabo assumindo um risco, né? Porque eu sei, eu conheço a gravidez. Então, eu tenho dolo nessa vontade de lesionar a mulher e acabo tendo a culpa na consequência, no aborto, né? Então, como são fatos de maior gravidade, o legislador pesou mais a mão, e aí eu tenho uma pena de 2 a 8 anos. E tem também a lesão corporal seguida de morte, que se diferencia do homicídio na questão do dolo. Então, tanto o homicídio quanto a lesão corporal seguida de morte vão levar a vítima à morte. Perfeito? Mas no homicídio, o autor atua com dolo de matar, de tirar a vida. Na lesão corporal seguida de morte, a morte vem como uma culpa. O que o autor queria realmente era lesionar.
Então, ó, se resulta morte, veja bem, e as circunstâncias evidenciam, demonstram que o agente não queria aquele resultado morte, nem assumiu o risco de produzir. Vejam bem, numa briga de bar, o indivíduo armado, ele, ao invés de matar a vítima, ele pega o cano da arma e dá uma coronhada na cabeça da vítima. Ele demonstra categoricamente que ele não queria matar, porque se ele quisesse matar, ele tinha atirado. Perfeito? Então vejam bem a demonstração do dolo no sentido de lesionar. Só que com aquela coronhada, a vítima não resistiu, né? Teve um traumatismo craniano, foi forte, pegou numa parte muito sensível do cérebro, não resistiu e morreu. Então aqui eu tenho uma lesão corporal seguida de morte. Reclusão de 4 a 12 anos. Bom, embaixo então eu trago no slide, né, como que chama isso aí, do dolo na lesão e da culpa na morte. Isso é o que o legislador chama de crime préter-doloso. Vamos lá. No parágrafo 4º eu tenho uma diminuição da pena previsto para lesão corporal, da mesma forma que existe essa diminuição da pena lá no homicídio privilegiado. Então aqui, por conta dos motivos que levaram o autor a cometer o crime de lesão corporal, o legislador entendeu por bem, né, que o juiz poderia, nesses casos, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Quais são os casos? 3. Quando o agente ele age, ele é motivado a cometer a lesão corporal por conta de um fator de relevante valor social. 2, relevante valor moral. 3, sob o domínio de violenta emoção. E neste fator, né, eu tenho que somar esse domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então é a vítima que provoca, que causa aquela violenta emoção no autor. Não vou comentar de novo esses aspectos, porque já comentei sobre eles no homicídio, ok? Mesma coisa. Bom, possibilidade de substituição da pena. Se o juiz verificou no caso concreto que as lesões provocadas não são graves, ou seja, não é grave nem gravíssima. Se não é grave nem gravíssima, pode ser o quê? Lesão leve. Nesse caso, o juiz pode, não está obrigado, não é o juiz deve, o juiz pode ainda substituir essa pena de detenção, que é uma pena restritiva de liberdade, por uma pena de multa. Perfeito? Bom, se ocorrer qualquer dessas hipóteses do parágrafo anterior, pode acontecer, né? Quando? Vamos lá no parágrafo anterior. Olha lá, é a questão da lesão corporal privilegiada, naqueles 3 quesitos: valor social, valor moral ou violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Perfeito? Então, nesse caso, pode acontecer essa substituição da pena de detenção pela de multa. Quando mais que pode acontecer isso se a lesão for leve? Se a lesão for recíproca. O que é lesão recíproca? Eu não consigo definir, né, quem começou primeiro, quem lesionou, quem iniciou a lesão do outro e se o outro se defendeu. Não, as lesões são ao mesmo tempo. Perfeito? São imediatas. Então, por isso que ali o juiz só pode entender daquela forma, que são lesões recíprocas. Aí, nesse caso, também há possibilidade. Na questão de violência doméstica e familiar contra a mulher, perfeito? A Lei Maria da Penha, lá no artigo 17, já fala que fica impossibilitado de substituição de pena privativa de liberdade pela questão da multa. Então, se for na questão de violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha veda isso, né? Essa transformação da pena de detenção na pena de multa. Nos outros casos, né,
eu tenho 2 indivíduos que tiveram uma discussão e, de repente, eles se agrediram mutuamente no mesmo tempo, causando lesão corporal de natureza leve. O juiz pode chegar lá, pega aquela pena de detenção e troca a pena de detenção pela pena de multa. Perfeitamente possível. Bom, o parágrafo 6º já fala conosco da lesão corporal culposa. O que é a lesão corporal culposa, professor? Lesão corporal culposa é que eu não tenho dolo, não tenho vontade de provocar. Ela foi provocada por um descuido, um desleixo do autor. Então, por isso que a pena é muito pequena, detenção de 2 meses a 1 ano. Então, como que se manifesta esse desleixo? Ele se manifesta através da imprudência, da negligência ou da imperícia. É interessante que a lesão corporal culposa não existe diferenciação da sua gravidade. Se ela é leve, grave, gravíssima, não existe. Todas elas, independente da gravidade. Se forem por culpa, por desleixo, por descuido, vão ser tratadas da mesma forma, podendo o julgador fazer, essa dosimetria da pena quando ele observa a pena em abstrato, de 2 meses a 1 ano. Então, ele tem como fazer essa dosimetria nesse valor. Perfeito? Vejam bem, uma coisa também importante é quando a lesão corporal for praticada, de natureza culposa, obviamente, for praticada na direção de veículo automotor, aí eu não vou para o 129 Código Penal, não. Aí eu vou lá para o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. E a pena lá é maior, de 6 meses a 2 anos. Bom, e quais são as situações que levam ao aumento de pena, Então, o parágrafo 7 fala assim, aumenta a pena de 1/3 se ocorrer qualquer daquelas hipóteses que estão lá previstas no 121, parágrafo 4º e 6º. Vamos ver quais são as situações. Primeiro, lá no 121, no parágrafo 4º, tem o mesmo aumento de pena quando o autor pratica o fato, e aqui a lesão corporal, com inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, Se o agente deixa de prestar socorro imediato à vítima, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato, se ele foge para evitar prisão em flagrante, se o fato for praticado contra aquelas pessoas vulneráveis por conta da idade, menor de 14, maior de 60, tudo isso leva a um aumento de pena. O fato é tido pelo legislador como mais grave nesses casos. E o parágrafo 6º fala de quê? Do crime praticado por milícia privada. Então a milícia vai lá, pratica lesão corporal sob qual pretexto? Prestação de serviço de segurança pública. Ou o grupo de extermínio, o que eles chamam de justiceiros. Isso leva a aumento de pena. Questão do perdão judicial. O perdão judicial, senhores, só é aplicado se a lesão corporal for culposa. Em caso de lesão corporal dolosa, não existe perdão judicial. Ok? Bom, parágrafo 9º, ele já vem trazendo a questão da violência doméstica. E aí fala assim, se a lesão for praticada contra ascendente, para cima, pai, mãe, descendente, para baixo, filho, neto, irmão, cônjuge, Não é porque ali já traz a expressão cônjuge ou companheiro, ou seja, aquele que vive junto, ou com quem conviva ou tenha convivido, que são expressões que estão lá na Lei Maria da Penha, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, independente de ter, então, nesse caso, laço de parentesco, mas tem uma vida ali em família, e também relação de coabitação, ou seja, faz parte do mesmo ambiente, mora junto, por exemplo, uma empregada que mora com o patrão, ou até de hospitalidade, Uma pessoa foi te visitar, ficou na sua casa 1 mês, e aí a violência é praticada contra ela.
nesses contextos todos, a pena sai da infração penal de menor potencial ofensivo e vira uma infração penal mais grave, 3 meses a 3 anos. Ok? Bom, deve ser aplicado não só com relação à mulher. Então aqui o parágrafo 9º, ele não traz especificamente o fato relacionado à lesão praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica. Ela fala da violência doméstica como um todo, pegando todas as pessoas, né, que vivam, que tenham uma existência no mesmo contexto, ou o homem ou a mulher. Protegem tanto um quanto o outro. Então a pena é maior quando ocorre uma lesão nesse contexto de violência doméstica, para o homem ou para a mulher. Perfeito? Agora, quando é a mulher que é a vítima da violência doméstica e familiar e teve lesão corporal, aí o autor vai ter, além dessa pena mais grave, um tratamento mais problemático, mais severo. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha proíbe algumas aplicações da Lei 9.099, a ação penal passa a ser pública incondicionada, né? Então, é uma situação mais complexa. Questão do aumento de pena. Então, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º, ou seja, lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, tá? Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, ou seja, se as circunstâncias ocorreram no ambiente de violência doméstica, aí a pena aumenta em 1/3. Então, é lesão corporal dolosa e restou um resultado grave. Aconteceu o fato no contexto de violência doméstica, a pena aumenta de 1/3. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 11. Volta lá no parágrafo 9º de novo. Olha lá, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, naquelas hipóteses de violência doméstica, não só contra a mulher, mas também contra o homem, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, o legislador já veio e inseriu mais um tópico de aumento de pena naquele contexto de violência doméstica e familiar. Vamos lá. E o parágrafo 12 fala assim, ó, se essa lesão corporal é praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, então abrangendo as forças de segurança, segurança pública, né, e segurança da nação, por exemplo, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que está lá no 142, no 144, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e assim vai. Também, se a lesão for praticada contra integrantes do sistema prisional, né, policial penal, Força Nacional de Segurança, estando todos eles no exercício funcional. Tá ok? Ah, então o policial militar está trabalhando lá e foi lesionado. Cometido contra ele um crime de lesão corporal. Vai ter aumento de pena. Tá? Mas o legislador não protegeu só quando o militar ou quando qualquer dessas autoridades estão em serviço, não. Falou assim, ó, se essa lesão for em decorrência do exercício funcional, então mesmo que uma dessas autoridades estejam de férias, de folga, etc., mas foram agredidos e lesionados por conta da função que exercem, vai existir um aumento de pena. E a legislação ainda foi mais adiante e protegeu também o cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo até o 3º grau, se ele foi lesionado, ou seja, foi vítima da lesão corporal, justamente porque o marido, o pai, a mãe, o irmão, tá? Ele é uma dessas autoridades descritas. Então, vejam bem, eu tenho um parente que foi lesionado justamente porque sou uma das autoridades descritas no parágrafo 12. Aí, nesse caso, o juiz pode aumentar a pena de 1/3 a 2/3. Tá?
e o aumento se daria em cima daquela pena abstrata prevista para lesão leve, grave e gravíssima. Vamos lá. Qualificadora da lesão corporal de natureza leve. Então, esse parágrafo 13, ele só serve para qualificar a natureza leve da lesão corporal. Então, olha só, se a lesão, qual? Leve, for praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do 121, então, o parágrafo 2º-A do 121, ele descreve o que é razão da condição de sexo feminino. Foi só para atrelar, para fechar esse conceito. A pena é de 1 a 4 anos. Por que se fala só em natureza leve? Porque as outras lesões de natureza grave e gravíssima, nesse contexto aí, já receberam um aumento de pena. Então não poderia receber um novo aumento de pena aqui, ou uma nova penalização. Então a vítima aqui, nesse caso, se está falando se a lesão for praticada contra a mulher, é óbvio que a vítima no parágrafo 13 tem que ser a mulher, que é ferida quando? No ambiente doméstico, familiar ou por conta de preconceito, menosprezo, discriminação, que são justamente as causas que estão lá no parágrafo 2º-A do 121. Nesse contexto todo, a lesão corporal de natureza leve, que seria uma infração de menor potencial ofensivo, ganhou uma qualificadora. Então tem uma nova pena em abstrato de 1 a 4 anos e agora já não é mais uma infração de menor potencial ofensivo.